Fala galerinha do meu canal Matemática Professor Delmir. Gente, hoje eu não trouxe, apesar que trouxe, né? Mas eu trouxe mais uma demonstração respondendo um aluno, né? Aqueles alunos que são curiosos, que gostam de perguntar, adoro isso, porque a gente enriquece mais a aula com algumas coisas interessantes, não só aquela decorar fórmula sem saber da onde veio, né? Então, dando aula numa turma de oitavo ano, a gente trabalhando com o comprimento da circunferência e área do círculo, né? Onde a gente mostrei para eles que a circunferência é o contorno e o círculo é toda a parte interior. Então, foi essa aula e eu comecei a trabalhar com o comprimento da circunferência e área do círculo, que é outra fórmula matemática. Mas a dúvida dele foi no comprimento da circunferência. Ele perguntou o que era o π, como se calculava o π, né? E por que o π era 3,14 aproximadamente, que eu falei para ele que era aproximadamente 3,14, sendo que o π tem mais números, né, que ficam se repetindo, diferentes números que a gente não consegue transformá-lo na forma de fração, contanto ele é um número irracional, né? Que só número racional que a gente consegue colocá-lo na forma de fração. Aí ele fez essas duas perguntas. Por que a fórmula do comprimento da circunferência é 2πr e como se calcula o π? Então eu cheguei e falei para ele, olha só, na aula seguinte eu vou trazer um material bem legal para te explicar melhor. Então na aula seguinte eu levei um bambolê, tá? Aqui está um bambolê, tá? Tentei ilustrar para vocês um bambolê aqui é a emenda do bambolê, né? Então o que eu fiz com eles na sala de aula? Colei o bambolê no quadro e pedi e marquei, né? A gente mediu, tá? Mediu aquele segmento que sai de uma extremidade à outra e passa pelo centro, né? Que ele recebe o nome de que, gente? De diâmetro, né? Falei para ele isso, olha, esse segmentozinho que sai do centro sai da extremidade, de uma extremidade à outra, passando pelo centro, é chamado de diâmetro. Aí ele perguntou, e o raio? Ah, o raio é a metade do diâmetro. Quando você corta aqui no meio o centro da circunferência, tá? Esse centro aqui, você vai construir aqui um raio aqui, outro raio aqui. Ele todo é diâmetro, beleza? Então o que a gente fez? Eu pedi pra gente medir, vamos medir. Eu levei uma fita métrica e a gente mediu, gente. Deu aproximadamente ali 70 centímetros, trouxe a medida aqui embaixo, tá? Algumas informações que eu vou explicar estão ali embaixo, depois eu vou subindo algumas. Então o que eu fiz, o que a gente fez na sala, a gente mediu, tá? O diâmetro igual a 70 centímetros. Aí eu perguntei, então qual a medida do raio? Professor, então é a metade, cada pedacinho mede 35? Sim, então o raio é igual a 35 centímetros. Aí o que a gente fez? Olha só, gente, agora eu preciso de ajuda de alguns alunos. Vamos desconectar o bambolê. Desconectamos o bambolê e ficou em linha reta, né? Ele tentou voltar, mas nós esticamos, enquanto os dois puxavam muito o bambolê para ele ficar em linha reta. Outros alunos mediram e a gente conseguiu medir, né? Essa medida aqui é aproximadamente, ó. Tá, ela tá aqui embaixo, sumiu? Não sumiu não, cadê as medidas, gente? Opa. Tá aqui, gente. A gente achou esse aqui, ó. 219 centímetros,8, ou aproximadamente 220, né, centímetros. Se a gente quisesse falar em metros, a gente falaria que seria 2,20 metros, né, aqui arredondando. Então quando a gente desconectou o bambolê, esticou, a gente achou esse valor. Aí eu falei para eles, olha só, esse segmento aqui de 70 centímetros, quanto que cabe dentro do segmento do bambolê todo esticado? Não sei, professor.
Então, quando é para a gente saber isso, a gente precisa de qual operação matemática? Quanto que cabe? A divisão, né? Então, se você pegar, tá, o comprimento da circunferência, de qualquer circunferência, e dividir pela medida do diâmetro, é o valor do π, gente. Que o μ é, tá, o comprimento da circunferência dividido pelo valor do diâmetro é o valor do π, tá? Então tá aqui, ó, eu trouxe aqui, se vocês quiserem fazer na calculadora, tá? Lembrando que é aproximadamente, tá? Porque o π é um valor aproximado, a gente arredondou ele para 2 casas decimais, tá? Então o π é nada mais, nada menos do que você pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo seu diâmetro. Faça esse teste em casa, gente. Pega qualquer... eu tô com rolos de papel higiênico, olha, aqui, ali ela forma arredondada, né? Vou pegar uma outra coisa qualquer aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma outra coisa. Ah, aqui tem. Eu tenho uma lata de leite ninho aqui, ó. Se vocês medirem aqui com barbante, né? Recortar e esticar, esse é o comprimento da circunferência. E depois vocês meçam, tá? A metade aqui, essa linha, e vocês façam a divisão. Vai dar um valor próximo de 3,14. Ou vai, não vai, gente. Pode ficar tranquilo que não vai fugir tanto, tá? Porque as medidas aqui não vão ficar tão exatas, mas vai ficar próximo. Então, o que é o valor do π? O valor do π nada mais é do que o comprimento da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Beleza? Professor, mas ainda ficou uma dúvida. Por que essa fórmula, tá? Então, gente, aqui, isso aqui não é o meu diâmetro, tá? O que é o meu diâmetro? Vou pegar outra aqui, ó. Tá? Vou pegar essa fórmula aqui e vou jogar lá para cima. Outra brincadeira que eu trouxe para vocês aqui, tá? Não tem mesa digitalizadora hoje só tem já coisas prontas, tá? Pra gente trabalhar melhor. Então aqui, vou diminuir essa brincadeira aqui. Aqui, gente. Aqui esse C é o comprimento da circunferência, né? Que aqui no caso era 2, né? Isso aqui, ó, é esse valor aqui. Isso aqui é o comprimento dessa circunferência. E esse aqui é o 70. Professor, mas você colocou 2π. Sim, o 70 não é o diâmetro? Sim. O diâmetro aqui é 2R. Aqui não é o diâmetro? Sim, professor, isso aqui é o diâmetro. Esse pedacinho do centro até a extremidade não é o raio? Sim, professor. Esse aqui não é o raio? Então, o diâmetro, que seria aqui embaixo, não é a mesma coisa que 2 vezes o raio? Sim, professor. Então, é isso, tá? Então, vocês concordam comigo se eu pegar esse 2R e multiplicar pelo π, eu vou achar o comprimento da circunferência? Sim. Então, se eu pegar isso daqui, ó, tá? Se eu multiplicar, tá? Se eu multiplicar o meu diâmetro, que é 2 vezes o raio, pelo valor do π, eu vou achar o comprimento da circunferência. Por esse motivo que a fórmula é assim, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro isso para vocês. Então, quando perguntar o que é o raio, é o valor do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro da circunferência. Então, podem fazer isso em casa. Não vai fugir muito os valores, tá? Vai dar 3,2, 3,0, mas vai bater no 3, alguma coisa ali, tá? Então, meçam, pega qualquer coisa que tem um alto relevo assim e contorne um barbante em volta e depois meçam o centro, né? Passa uma linhazinha, um pedaço de barbante do centro
da extremidade à outra, passando pelo centro, e meçam e façam a continha e dividir. Pode ser na calculadora mesmo, gente, tá bom? Não vai fugir de 3,14. Então o π é isso. E o comprimento da circunferência nada mais é quando você divide, né? Faz essa divisão aqui, ó. Isso aqui é o C, que é o comprimento dessa circunferência. Isso aqui nada mais é, esse 2 vezes o raio, é o diâmetro, tá? Isso aqui é a mesma coisa disso. Se eu jogar para cá multiplicando, eu vou achar o comprimento da circunferência, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido essa aulinha aí, o que é o π, como se calcula o π. O que é o π? É um número irracional, que é aproximadamente, a gente usa 2 casas decimais, 3,14, aí vai um monte de números, infinitos números, mas só usa esse. Às vezes a gente usa até 3 para facilitar o cálculo. Agora, o que é o comprimento da circunferência? Nada mais é do que o diâmetro, que é 2 vezes o raio, multiplicado pelo valor do π. Show? Então, para eu achar o comprimento de uma circunferência, já sabendo que o π é igual a 3,14, eu só preciso de quê? Do raio, gente, ó. Só preciso do raio, porque o π eu já sei que é aproximadamente 3,14. Show? Então, espero que vocês tenham gostado. Tá passando uns bichinhos aqui, uma coisa voando aqui, mas fica no vídeo aí. Um abraço, gente, para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação. O que é π? Quando perguntarem como se calcula o π, comprimento da circunferência, eu arrebentar a circunferência e medir depois que, antes de ela arrebentar o centro dela, fizer a continha e dividir, eu vou achar o π. Tá bom? Então é isso. Um abraço para vocês.